Olá, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição, informação de qualidade por meia hora. Nos próximos 30 minutos, as notícias que interessam a você, empreendedor brasileiro, que é sempre muito bem-vindo por aqui. Eu sou Milena Machado, muito prazer. Fique comigo, te convido. Brasileiros dispostos a andar de sapato novo. Pesquisa da AB Calçados mostra que o setor vai vender 3% mais este ano. Também aumentam as vendas nos shopping centers de todo o país e o Centro-Oeste é o destaque com alta de 8,4%. Custo Brasil é discutido em Brasília durante Fórum de Competitividade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A gente começa a edição de hoje com uma boa notícia para a indústria calçadista. O consumo de sapatos deve aumentar mais de 3% esse ano, uma projeção feita pela AB Calçados. O Brasil é o quinto maior produtor de calçados do mundo, perde apenas para a China, Índia, Vietnã e Indonésia. A previsão é de que este ano sejam vendidos 757 milhões de pares. Em relação ao ano passado, as vendas de calçados no varejo doméstico devem absorver mais de 85% da produção do setor. Bom, apesar do incremento no consumo interno de sapatos, ou melhor, apesar do incremento da elevação do interesse do consumo, o consumo interno de sapatos vai ficar 7% abaixo do nível anterior à pandemia. Esses dados foram anunciados pela AB Calçados durante o lançamento do relatório setorial Indústria de Calçados Brasil, que reúne também análises e projeções de curto e médio prazos para o setor. Ainda falando de boas notícias, agora a gente vai tratar dos shopping centers de todo o Brasil. As vendas das lojas de shoppings no primeiro trimestre deste ano cresceram 6,8%. E entre as regiões, os maiores destaques são Centro-Oeste, com alta de 8,4%, e Nordeste, com elevação de 7,7%. No Sudeste, as vendas cresceram 6,6%, no Sul, 6%, e no Norte do país, 2,5%. Os estabelecimentos que mais venderam foram do segmento de conveniência e serviços, entretenimento e alimentação. No primeiro trimestre do ano, o fluxo de pessoas dentro dos shoppings foi 13% superior ao resultado do mesmo período no ano passado. Bom, esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, com base em levantamentos do índice Cielo de varejo. E o Custo Brasil, que é uma expressão usada para ilustrar o conjunto de dificuldades estruturais, tributárias, burocráticas e trabalhistas que oneram os negócios, chega a 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Essa estimativa, que é apurada em estudo pelo Movimento Brasil Competitivo, dá exatamente a ideia do tamanho, do impacto na economia brasileira, o quanto os preços de produtos e serviços são encarecidos e ainda o comprometimento dos investimentos empresariais e também com a geração e manutenção de empregos no país. Aliás, esse assunto foi discutido nesta quarta-feira em Brasília durante o Fórum de Competitividade, que a nossa repórter Camila Xavier acompanhou de perto. Líderes corporativos dos mais diversos segmentos e representantes da sociedade civil organizada. O objetivo é debater estratégias e mecanismos que possam melhorar o desempenho do Brasil no quesito geração de emprego e renda. Eu acho que esse esforço é absolutamente necessário e é uma oportunidade de realmente caracterizar e mostrar, porque somente pela mobilização e esforço dos três setores é que nós conseguiremos realmente atingir um patamar de competitividade internacional. É interessante que os trabalhos feitos já em conjugação das entidades, principalmente o trabalho com o Ministério da Indústria e Comércio, com suas capacidades técnicas, com a Fundação Getúlio Vargas e a equipe, os profissionais, os empresários
do MBC, né, nós conseguimos fazer esse trabalho gigantesco, né, de definir a dimensão do custo Brasil. Um dos destaques foi a participação do fundador do Fórum Econômico Mundial, que reúne anualmente líderes globais em Davos, na Suíça. Para o especialista alemão, o forte potencial de desenvolvimento econômico e social do Brasil está diretamente ligado ao aumento da competitividade. Além dos painéis de debates sobre rotas para a retomada da competitividade, economia verde, infraestrutura para a competitividade e transformação digital como diferencial competitivo, também teve o lançamento do novo Custo Brasil, que mede em valores os entraves que afetam a competitividade do Brasil perante o restante do mundo. O estudo é uma parceria entre o Movimento Brasil Competitivo e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o ministro da pasta e vice-presidente Geraldo Alckmin, por meio dele, será possível traçar estratégias para acelerar projetos e impulsionar a economia do país. Nós precisamos agir nas causas do baixo crescimento. Por que nós temos um país em desenvolvimento, um crescimento pequeno? Quais são as causas? E se nós agirmos nas causas, nós vamos ajudar a resolver e ter um crescimento sustentável e mais forte. O estudo mapeou o peso do custo adicional que as empresas brasileiras têm que desembolsar para produzir no país. São aproximadamente 1 trilhão e 700 bilhões de reais ao ano, a mais que a média dos países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Financiamento, formação e qualificação do capital humano, infraestrutura, segurança jurídica, cadeias produtivas globais e tributos são os 6 fatores que representam mais de 80% do custo Brasil. Esse alto custo afeta diretamente a competitividade do Brasil no mercado internacional e também no mercado interno, tornando os produtos e serviços mais caros e menos competitivos. Não é uma causa só, mas um conjunto de fatores que tornaram o Brasil caro antes de ser rico, porque normalmente os países ricos são mais caros. Nós ficamos caros antes de ser rico. Um imposto, o ICMS, tem 27 leis diferentes e mais de 200 alíquotas. Eu estou visitando uma fábrica o mês que vem em Jaguariúna, que tem 150 trabalhadores, colaboradores para produzir. Vende para o Brasil inteiro. E tem 100 para pagar imposto. A complexidade tributária. Então, nesse momento, está aberta uma consulta pública para a indústria, para o comércio, para o agro, para todos os setores, para apontarem, os problemas regulatórios, os problemas de competitividade para a gente poder trabalhar. Bom, agora uma boa notícia, mais uma boa notícia, na verdade, nessa edição de hoje. Eu quero saber, você está pronto para transformar o seu negócio? Aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição, você vai descobrir como isso é possível na coluna do Thiago Concer, que estreia segunda-feira. E é com ele que a gente conversa agora. Oi, Thiago, seja muito bem-vindo. Quer dizer que você aceitou meu convite? Vai estar aqui com a gente agora toda semana? Adorei a novidade. Eu sou do interior, eu falei hoje à tarde para uma pessoa que me convidou, que mora em Nova York, falou, vem aqui, passa em casa. Eu falei, eu sou do interior. Você convida a gente do interior, vai. Então, você convidou, eu estou aqui com muita alegria. Obrigado, viu? Ah, que bom, estou feliz. Porque aquela entrevista que a gente fez, né, aquele papo que a gente bateu, mostrava, dava indícios de tantos insights que você poderia trazer para a gente, né, da contribuição que você poderia trazer. Então, que bom que você arrumou um espacinho na sua agenda. Toda segunda-feira você vai estar aqui com a gente, então. Ao vivo, né? Ao vivo, para tirar as dúvidas do empreendedor aí. Que legal! Me conta, o que a gente pode esperar? O que você está planejando para esse primeiro momento? E eu já sei que você tem muito jogo de cintura, flexibilidade. Acho que ao longo do caminho aí a gente vai conseguir, né, desenvolver um trabalho, uma parceria bastante interessante. Mas de cara, o que a gente já pode esperar de você aqui com a gente? Olha, esse nosso bate-papo eu acho tão importante que eu falo que é uma conversa sobre o principal projeto social que um país tem.
que é gerar emprego. Não tem melhor projeto social num país do que gerar emprego, pagando os impostos, deixando dinheiro na mão da população para que possa viver melhor. E tudo isso vem através do empreendedorismo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e a gente vai falar de grande parte daquilo que funciona, né, no dia a dia para o empreendedor, que é a maior parte dos brasileiros, que são as pequenas e médias empresas. E partindo muito, principalmente, do departamento comercial que a gente fala, que é um departamento que, em geral, é subestimado e que, no final das contas, é o coração da empresa. É por lá que entra o dinheiro. Então, quem está empreendendo, né, ele depende do departamento comercial. Quem trabalha numa empresa e não é do departamento comercial, depende do departamento comercial para poder ganhar o seu dinheiro, para que a empresa possa prosperar, crescer, pagar impostos, que ele possa crescer e ser reconhecido também dentro da empresa. Então, no nosso bate-papo que a gente vai ter toda segunda-feira, a gente vai trazer principalmente o como, tá? Que é uma coisa que nas nossas empresas é muito comum, que é a praticidade. Então, como a gente consegue contratar boas pessoas, como que a gente consegue treinar boas pessoas, como que a gente monta operações que funcionam na empresa, como é que a gente lida com funcionários que falam desse jeito, como é que a gente lida com líderes que tratam funcionários de outra maneira. Então, a gente vai trazer de uma maneira muito prática o como do dia a dia do empreendedor. Muito bem. Para você que está chegando ao canal Empreender hoje, esta noite, ou para você que já está com a gente, mas nem sempre assiste o telejornal, não acompanhou a minha entrevista com o Thiago, eu te conto, né? A grandiosidade, a expectativa também, que é muito positiva com relação a essa parceria. O Thiago, ele é um especialista reconhecido, não só no Brasil, como também fora dele. Ele dá muitas palestras, muitos cursos de treinamento. Ele fundou o Sales Club, que é uma plataforma, vai me corrigindo se eu estiver errado, se eu aprendi a absorver muito bem na nossa entrevista, né? O Sales Club, que é um projeto, vou chamar assim de um projeto, é muito focado em vendas, porque o Thiago, num momento da vida dele, ele percebeu a importância, como ele falou agora para vocês, do departamento de vendas. Então, assim, agora há pouco a gente assistiu uma reportagem sobre o grande impacto que é o Custo Brasil, né? Como é que você vai fazer, empreendedor, para você ganhar dinheiro, sendo que você não consegue decidir nem providenciar uma infraestrutura que é um projeto de muito longo prazo, às vezes leva décadas construir uma estrada, por exemplo, que é algo que poderia te ajudar a escoar a sua produção. Você não consegue reformar, vamos dizer assim, a iniciativa tributária, né, do seu país. Você não consegue desburocratizar por uma questão de regulamentação do próprio setor. E aí você vai fazer o quê para ganhar o seu dinheiro? Corta custo, corta custo, corta custo, tem uma hora que não dá mais, que tem que realmente aumentar o faturamento pelas vendas. E isso o Thiago sabe fazer muito bem. Thiago, o que você acha? Nós não combinamos nada desde a primeira vez, sempre foi muito espontâneo. O que você acha de dar uma dica aqui pra gente? Gente, a palestra dele, eu me lembro na hora, naquela ocasião que até falei o valor que era da inscrição. É valioso demais. É muito boa essa parceria, maravilhosa. Thiago, dá uma dica pra gente hoje aí, não sei, de repente, do que você acha que foi relevante essa semana, algum desafio que você está vendo que o empreendedor brasileiro tá muito encarando, né, frente a frente aí mesmo, né, no dia a dia, encarando no dia a dia. Legal. Bom, a gente teve, lembra no dia que eu participei, a gente teve, se eu não me engano, o nome dela era Tuana. Uma empreendedora, não é? Se não me engano, era... projetos, produtos afro, não é isso? Exatamente. Se eu não me engano, acho que era Tuana, né? E acho que a família dela é de Angola, alguma coisa assim. Mas estampas diferentes. Exatamente. A gente vai estar, inclusive em julho, nós vamos fazer alguma sequência de eventos lá em Angola, né? E naquela semana a gente tinha fechado e eu lembro que ela contou um pouco da história dela. E a história dela é 98% da história do empreendedor brasileiro, né? Ela começa com uma ideia ou um produto que ela gostou, ou a pessoa ela é técnica. Então, por exemplo, eu costuro muito bem, né? Eu trabalhava numa empresa, agora eu fui mandado embora ou tenho o sonho de empreender, né? E todo mundo, em geral, ela começa com um grande sonho. Mas poucas pessoas, eles pensam em como é que eu adquiro novos clientes, por exemplo. Esse foi o grande problema da Tuana. O problema dela é verdade que ela estava fazendo umas vendas bem pequenininhas, né? Não acreditava em si mesma, nem no produto, não é? Ela não tinha ideia do que poderia virar. E aí eu lembro que ela foi para o e-commerce, enfim. Então, a primeira coisa que ela foi entender, eu lembro que ela falou muito bem, né? Que quando você vai buscar clientes, não existe uma empresa que não comercializa. E não dá para comercializar se você não tiver cliente, independentemente do canal, tá? Se você vai fazer venda porta a porta, e-commerce, se você vai fazer venda por telefone. E a primeira coisa quando você vai procurar clientes é a definição do perfil do cliente ideal, que a gente chama. Tem até uma sigla para isso, que é PCI, perfil do cliente ideal. E esse, para mim, para todo mundo que empreende, na minha opinião, é o principal
erro que empreendedores cometem. Eles abrem negócios, escolhem um ponto ou escolhem um produto, um serviço que eles acreditam ou conhecem e eles esquecem de definir o principal fator, né? Quem é a pessoa que eu vou vender? Porque naquele momento, e ela sofreu muito com isso, assim como todos os empreendedores, quando você define muito bem para quem você quer vender, que é o PCI, né, o perfil do cliente ideal, acontece duas coisas mágicas em vendas e empreendedorismo. Primeiro, você consegue enxergar muito mais claramente quem é que pode comprar de você. Então, isso barateia, né? Isso facilita a sua comunicação. E acontece o contrário também. Você define muito bem para quem você não quer vender. Porque no início você gostaria de vender para todo mundo que fosse possível. Mas isso não é uma realidade. Primeiro, por causa de custo, então você se comunicar, achar essas pessoas cada vez está mais caro, né? Então, definir para quem você quer é muito importante. E você também definir para quem você não quer vender. Para que quando aquela pessoa ou aquele tipo de perfil de cliente vá até você, você encontre, você claramente não perca tempo. E esse, para mim, no início das vendas, é o principal erro. As pessoas se perdem em definição, elas perdem dinheiro fazendo propaganda para canais que não funcionam, ou falando, se comunicando de uma maneira que aquele público não quer ouvir, não interessa, e aí a pessoa perde dinheiro e, em geral, quem está empreendendo não tem muito dinheiro no início, né? Então, ela tem que contar exatamente, então, definir para quem ela quer vender é o primeiro passo para a pessoa começar a ter uma empresa ou um negócio lucrativo. Muito bem. E também não tem dinheiro para fazer parte do Sales Club, por exemplo, né? Pegar todas as dicas e trocar as informações, mas agora vai ter o Thiago aqui com a gente no canal Empreender toda segunda-feira, ao vivo, às 7h30 com reprise às 10 Thiago, eu estou super feliz. Bem-vindo. Que seja uma parceria relevante, eu já tenho certeza que vai ser, mas que seja longeva e que seja de felicidade para você também. Para nós, empreendedores, vai ser que você também se realize aqui com a gente, viu? Obrigado, e esse talvez essa seja a maior missão do Sales Club, né? Conseguir ajudar empresários em todos os níveis. Hoje faz parte do Grupo Seleto pelo valor, até pela proposta nossa, mas com o canal aqui junto com você, a gente consegue ajudar de forma muito prática as pessoas que estão iniciando. Então essa também é a nossa missão. Obrigado pela oportunidade. Ai, que legal! Tô ansiosa. Chega logo segunda-feira e hoje é só quarta-feira. A gente se vê. Bom fim de semana, viu? Obrigada. Até mais. Que maravilha, gente, vocês vão amar. Olha, chegou a hora do intervalo já, o tempo tá voando hoje. É o seguinte, no próximo bloco você vai conhecer a história de um empreendedor que ajuda os amantes da boa gastronomia a conhecer novos bons restaurantes. E, melhor ainda, conhecer, vivenciar essa experiência com descontos. Ah, que bacana, né? Você gostaria de inserir o seu restaurante num contexto como esse? Ficou interessado, né? Então não saia daí, é já já. Eu te espero. Estamos de volta. Essa é a terceira edição do Jornal do Empreendedor, ao vivo de segunda a sexta-feira, às 7h30 com reprise às 10h. A gente está aqui, direto de Brasília para todo o Brasil, só para muito bem informar você, empreendedor brasileiro de todo e qualquer cantinho do nosso país. Bom, e agora, gente, eu recebo um convidado aqui no estúdio e o assunto é aquele que eu prometi para vocês, né, na saída do nosso intervalo. A gente vai agora falar sobre as oportunidades para quem tem como cliente os amantes da boa gastronomia, né? Quem gosta muito de sair para passear, para comer fora, sabe que isso é um investimento, tem que separar um dinheiro, tô falando do ponto de vista do cliente, né? E aí o empreendedor tem que o quê? Tem que aproveitar esse momento, de repente fazer uma promoção, um desconto, uma cortesia, atendimento 100% é indiscutível, não é verdade? Mas eu quero contar para vocês que existe uma plataforma chamada YOLO Club, que agora está num formato de aplicativo e já tem planos de expansão justamente para ajudar você, que é dono de bar e restaurante, a trazer novos clientes e também a fidelizar aqueles que já passaram por você, justamente oferecendo benefícios exclusivos e tudo mais. Pois é, aqui comigo no estúdio está o Vitor Tomé, que é o fundador da YOLO Club. Vitor, seja muito bem-vindo. É o seu primeiro empreendimento? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui no canal. Prazer é todo nosso. Falei por cima de você, né? Mas a gente se ajeita. De forma alguma. É o seu primeiro empreendimento? Não, eu sou empresário desde muito cedo. Tive uma empresa, quebrei, passei por desafios, até surgir a ideia do YOLO Club.
E estou seguindo até hoje 5 anos de empresa aqui em Brasília e no projeto de expansão, como você falou. Que legal, a expansão seria para o Brasil? Para o Brasil. A gente está começando com São Paulo, já neste mês. Então, é um projeto que expandiu e começou de uma necessidade muito legal, que era a necessidade de clientes meus daqui que mudaram para São Paulo e hoje estão levando a marca para lá. Ai, que legal! Bom, a ideia inicial do Iolo Club era como se fosse um evento, certo? Uma coisa de temporada. O Iolo, na verdade, ele começou com um passaporte impresso que já tinha essa mesma ideia do aplicativo, que era você comprar um prato principal e ganhar outro em vários restaurantes da cidade. Tá. Então foi assim, não era nenhum evento, era perene, ficava o ano inteiro funcionando. Ele tinha algumas edições que duravam 6 meses, por exemplo. Hoje o aplicativo ele é perene. Ah, entendi. Muito bem. Então agora eu estou começando a entender. Então, assim, para quem acompanhou o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, do consumo digital, da interação online, existia uma plataforma, não sei ainda nem se existe, mas chamada Peixe Urbano, que vendia esses cupons, né? Esses descontos. Então a ideia seria mais ou menos isso para poder facilitar, mas fazer uma coisa bem regional, com um atendimento focado, por isso a importância de ser local em Brasília, focado no que o dono do restaurante precisa e do que aquele consumidor daquela região quer. A ideia é sustentar um tripé muito forte, né? Que é cuidar do cliente, ou seja, levar experiências para esse cliente, experiências gastronômicas na cidade, com uma curadoria dos melhores restaurantes, mas ao mesmo tempo cuidar bastante do empresário, do sucesso do empresário. Isso é bom para todo mundo, para nós como empresa, obviamente, mas para o cliente e para o empresário também. Então você estava muito simplificando a ideia do seu projeto. É muito mais, você agrega muito mais valor. O cupom é só o resultado final de todo esse tratamento que você dá. Então, chega o restaurante, a gente tem empreendedores aqui nos assistindo, né? E querem entrar para o Iolo Club. Como que é? É fácil? Passa por uma entrevista, uma curadoria? Como é que é a adesão? Para o restaurante ou para o cliente? Para o restaurante. Para o restaurante existe uma curadoria para a gente saber a avaliação do restaurante, como é que ele está no mercado, porque, veja, a partir do momento que eu coloco ele dentro do aplicativo, os clientes vão até lá, eles têm que ter boas experiências para continuar conhecendo outros lugares, inclusive, Milena, uma das grandes ideias, a gente às vezes tem o costume de ir aos mesmos lugares, os lugares que ele já sabe quanto gasta, já sabe o que come, já conhece o garçom. E o Iolo ele tem esse poder de incentivar as pessoas a ir a outros lugares, conhecer novos lugares. E do lado da perspectiva do empresário, é atrair esses novos clientes que costumavam ir aos mesmos lugares e hoje estão conhecendo novas casas, novos lugares, se apaixonando, se fidelizando a outros lugares. É isso que é a grande filosofia do Iolo. Nossa, Vitor, há pouco a gente recebeu aqui, que é o nosso novo colunista, o Concer, né? E ele estava falando sobre a importância de definir um cliente ideal, né? Certo. Eu estou vendo que, pelo que você está me contando a respeito do Iolo Club, você tem 2 clientes, então, né? Os restaurantes. Exato. E os clientes dos restaurantes. É o que a gente chama de complexo. marketplace, né? Que é, ou seja, uma lista de parceiros ou de empresas que estão com você. Assim como existe iFood, tem aquela lista de restaurantes e do lado de cá, sem dúvida nenhuma, o nosso cliente final. E a gente dá a mesma importância para os dois. Tá. Como é que você se estrutura internamente? Você tem departamentos separados para atender os restaurantes, para atender os clientes? Olha, em Brasília, por eu ter criado um vínculo muito grande, eu costumo falar que aqui eu já sou o Vitor do Iolo, então eu tenho esse vínculo com quase todos os empresários, então eu tenho contato direto deles, mas a partir do momento que você expande para outras cidades, automaticamente você precisa de mais braço. Então, claro, a gente tem a equipe de marketing, tem a equipe de assessoria de imprensa para fazer a venda do aplicativo, tornar mais conhecido para o público, assim, ajudando a fazer os eventos para ser conhecido. Mas, do lado de cá, eu como gestor, eu sou empresário sozinho, mas claro que sozinho eu não chegaria em lugar nenhum, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa. Então, a gente tem que ter esses braços para cuidar também de tudo, né? Tenho muitas curiosidades. Quantos restaurantes já estão cadastrados com vocês? Hoje a gente tem mais de 100 restaurantes. Bastante. Eles pagam uma mensalidade? Não. Não? É uma parceria que a gente tem com todos os restaurantes. Gente, olha que oportunidade. Você é empreendedor, então, por enquanto funciona em Brasília e em São Paulo, é isso? Exato. São Paulo começando este mês, no final do mês. Porque que legal, parabéns. Obrigado. Porque o nosso canal ele é nacional. Então, de repente, Legal. se algum dono de bar ou restaurante estiver nos assistindo em outro estado, pode fazer contato com você? Pode fazer contato, porque a gente já tem 4 estados que a gente não anunciou ainda, Tá bom. mas que a gente vai anunciar em breve dentro desse projeto de expansão, Que a gente já está namorando já há quase 1 ano, viu, Milena? Que legal, gostei de você. Outra coisa que eu quero saber, minha curiosidade, quantos clientes cadastrados vocês já têm até o momento?
Hoje a gente tem próximo de 6 mil clientes aqui em Brasília. Bastante! Sim. Uau! Sim. Uau! Me conta um pouco sobre o comportamento do cliente de restaurantes e bares aqui de Brasília. Como é que é pelo que você vê, pelo acesso do seu aplicativo? Essa informação vale milhões, hein? Olha. Ele sai quantas vezes por semana? Qual é o segmento de alimentação que ele mais gosta? O que é legal, Milena? Que, assim, varia muito, mas, de fato, incentiva muito a sair mais. Veja bem, você tem um aplicativo com muito restaurante contemporâneo, com pizza, com hambúrguer, e em todos eles você compra um prato principal, ou seja, não é sobremesa, não é a entrada, é o prato principal. Então é óbvio que com o aplicativo na mão, e até um parênteses aqui, é legal que a pessoa não fala assim, vou sair para tal lugar, vou ver se tem iolo. O caminho não é esse. A pessoa abre o iolo, fala, hoje eu vou usar um iolo, e ele vai, o cliente vai na lista, a gente já percebeu essa jornada do cliente. Que legal. Hoje eu vou usar um iolo, vê o dia que aceita o restaurante, vai até lá para poder consumir, conhecer e, enfim, viver novas experiências. Né? Tá. Então, essa informação que eu te perguntei, ela é estratégica, ela é confidencial? Por isso que você não me deu? Porque eu fiquei curiosa para saber qual que é a frequência, como que é o consumidor brasileiro. A gente... Não, eu não tenho esse número. É porque eu tenho, no topo, eu tenho pessoas que saem 5 vezes por semana. Jura? E eu tenho lá no fundo aquela pessoa que sai uma vez por mês. Gente, entendi. Então, no meio, fica um meio termo ali de sair pelo menos 2 vezes por semana. Entendi. Pronto, respondendo a sua pergunta. Jornalista é pelo curioso, menos 2 né? vezes por semana. Entendi. E aí, minha última pergunta. O nosso jornal é tão curtinho, a gente tem que aproveitar tudo. Por que vocês resolveram sair do formato site, plataforma, para abrir um aplicativo? Pelas facilidades. Primeiro que tinha limite. Na verdade, a gente saiu do papel mesmo. Era um carnezinho. Primeiro foi o papel. Exato. Depois a gente já migrou para o aplicativo. Mas o papel, esse carnezinho, ele tinha que ser impresso, resgatado em algum lugar, de algum jeito. A gente tinha pontos de venda, né? Vários pontos de venda em Brasília. Agora que eu tô entendendo o teu negócio. Aí comprava e cada folhinha daquele carnezinho, daquele passaporte, né, que a gente chamava, era destacado e usado no restaurante. Tá. Ou seja, você só tinha uma possibilidade de ir naquele restaurante, no mesmo restaurante. No aplicativo, ele é ilimitado, então você pode repetir os restaurantes, você avalia pelo próprio aplicativo, você sabe quanto você economizou. Então, assim, o aplicativo, sem dúvida nenhuma, sempre está no bolso, porque está no celular, né? Então, você nunca tá... Às vezes, a pessoa não estava com o passaporte na hora e queria usar. Sim. Então, o aplicativo ele tem uma infinidade de dados, tanto para a gente como empresa, né? E a gente está falando aqui de empreendedorismo. Então, eu sei tudo o que acontece no iolo. Eu sei onde a pessoa foi, qual é o caminho que ela faz. Quando ela vai num restaurante, quem vai nesse restaurante costuma ir em qual depois? E eu consigo me antecipar na comunicação com esse cliente que visitou esse restaurante A, eu já sei que provavelmente ele vai no B, então eu me antecipo. Gente. Então, a informação e dados, né, de uma startup nesse sentido é uma riqueza enorme, tanto para ajudar a gente como vender, como para ajudar o empresário restaurante, que é de suma importância para a gente. Entendi. Achei maravilhoso essa iniciativa. Quero te dar os parabéns. Sou nova aqui em Brasília, vou baixar para poder navegar. Será um prazer tê-la como cliente. E gostei bastante que você deu muitas dicas aqui para a gente, até para quem já está nesse segmento, quem gosta e já está empreendendo com tecnologia ou não, quem já está no segmento de alimentação. Então, isso muito, muito bacana mesmo. Quero te desejar boa sorte nos outros estados, nas outras regiões. E depois vem contar aqui pra gente que tipo de desafio você encontrou para empreender. O Brasil é um país continental, né? Imagino que cada estado tenha seu desafio. Estou supondo. Exato. Não, culturas diferentes, com certeza. Desafios diferentes. Vou querer saber de você. E vou te indicar para os programas aqui da casa para você contar a sua jornada empreendedora. Obrigado. Será um prazer enorme. Obrigado, viu, Milena? Obrigada. Você fala muito bem também. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Gente, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Mas olha, mais notícias para você ao vivo. A partir das 7h30 da manhã, aqui no canal Empreender com o meu colega Bruno Amorim, às 11h30 da manhã com o meu colega Sebastião Garcia e às 7h30 da noite, você já sabe, sou eu quem te espera. Um beijo e até lá!